de mencionar o nome dela, porque ela também participou disso, tá? Ela chamava Melissa. E a gente vai comentar com vocês um pouquinho sobre a síndrome de burnout. O nosso projeto ele tem que ser voltado para a sociedade, tá? Então, o que a gente fez? A gente optou, no nosso caso, a levar informações para as áreas que eram mais afetadas pela síndrome de burnout. Alguém aqui já ouviu falar sobre essa síndrome? Tá? Para quem não sabe, a síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional, tá? A pessoa, quando ela exerce uma certa profissão, e às vezes ela se sente esgotada por aquela profissão, ou por ser muito cobrada, ou por pegar funções que ela não consegue delegar ali com um certo profissionalismo como deveria, tá? A gente não vai aprofundar tanto, porque durante o nosso projeto, como foi elaborado, já vai estar respondendo muitas questões que talvez possam surgir perguntas. A gente tem o nosso palestrante, que vai ser apresentado para vocês através da Natália. Ele também vai estar explicando um pouquinho a mais sobre a síndrome para vocês. E se vocês precisarem fazer alguma pergunta, também vai estar aberto a essas questões, tá? No finalzinho, a gente pode mencionar mais alguma coisa do projeto. Então, o que a gente fez? A gente começou essa pesquisa através dos professores. Os professores, eu imaginei, no decorrer do nosso projeto, que ao chegar, a gente ia poder adquirir com eles alguma experiência. E quando a gente chegou, a gente foi pego de surpresa, porque eles não sabiam nada sobre a síndrome. Então a gente teve que fazer uma palestra para eles, surgiram questões que foram perguntadas, a gente respondeu durante as entrevistas. A seguir, a gente fez uma entrevista com um neurologista, com o Dr. Adriano, ele é mais conhecido como Dr. Derrame, tá? Ele tem um livro aí que ele teve na linha de frente no período da Covid, também é muito interessante, se alguém quiser ler, a gente depois vai colocar aqui para vocês darem uma olhada, tá? E vocês podem estar adquirindo também. A seguir, a gente também fez outra entrevista, só que na área de profissionais como polícia militar. Aí a gente conversou, foi colhendo informações pessoais de quem teve ali experiência. Então a gente colheu experiências para vocês poderem ter uma ideia de como foi toda essa situação. E por que a gente escolheu o Covid? Porque foi um momento, principalmente na saúde da gente, foi onde mais se esgotaram profissionais. Muitos desistiram de profissões, muitos perderam suas vidas, né? Famílias ali teve perdas, né? Não só familiar, como colegas de trabalho, né? Enfim. Aí a gente vai dar prosseguimento agora, primeiramente, com o nosso convidado, tá? A Natália vai apresentar e a gente vai, com o decorrer, apresentando as outras coisas para vocês. Boa tarde, me chamo Natália, sou da turma 007 da técnica de enfermagem e quero apresentar a vocês o Leno, meu amigo e profissional da saúde mental, e vou passar a palavra para ele. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Leno, eu sou psicólogo, eu sou formado há 3 anos, não tenho muito tempo na área. A maior parte do tempo que eu trabalhei em casa de acolhimento e com um consultório particular. Sobre o burnout, eu tive pouquíssimas ocasiões de perceber, não são exclusas, é um tema muito novo, até porque ele entrou no CID-10 e agora faz parte do CID-11, mas antes ele não era considerado nem como síndrome, nem como transtorno, nem como doença. E agora ele está começando a caminhar e a entrar nessa discussão. Por que antes não era? Antes não era porque ele tem muitos diagnósticos que são parecidos com outros diagnósticos. Então, como que a gente vai dizer que uma doença é o burnout se ela também pode fazer parte da depressão, se também ela pode fazer parte da ansiedade, se também ela pode fazer parte de diversos outros diagnósticos? Então, a OMS resolve que burnout se torna burnout só e somente só na área profissional. Em outras áreas da vida, nós não falamos de burnout. Porém, estudos recentes vêm trazendo também o fato de burnout materno como
um indicativo, que é a mãe cansada de ser mãe. A mãe que passa a parte do tempo todo trabalhando, chega em casa e, logicamente, ela tem mais trabalho, entendeu? Porque daí ela lava uma comida para ela lava uma comida para o filho, ela leva o filho na escola, normalmente é ela que vai na escola, é ela que vai ajudar nas tarefas de casa. Então, assim, é bem interessante o fato de que estamos utilizando o profissional também em outras áreas que elas não são profissionais, mas também são trabalho. Mas vamos iniciar do início. Primeiro, Dr. Herbert J. Freudenberg. Esse foi o primeiro cara que utilizou burnout como uma palavra médica. Ele é um psicólogo e psiquiatra, e ele começou a perceber lá em 74 que os seus colegas e ele mesmo começava a se sentir exaurido com os processos longos, burocráticos, aquela ideia de que não se desenvolve. Um profissional que vai lá, tenta por diversas vezes, nossa, eu quero realmente resolver esse problema, mas aí aparece burocracia na parte do serviço, burocracia nos serviços complementares, e isso começa a se tornar frustrante. E essa frustração começa a transformar em ansiedade, e essa frustração começa a se tornar em depressão, e começa a se transformar em questionamentos de: será que sou eu que não sou capaz? Será que é o meu serviço que é horrível? Será que eu não consigo adiantar porque é um erro meu? E será que os meus colegas não estão me ajudando? E provavelmente todos os outros colegas se sentem assim também. Então muitas vezes a gente se depara com coisas e burocracias que a gente não consegue resolver no trabalho, porque outras pessoas que deveriam resolver para você não conseguem resolver para você. Porque outras pessoas que querem... E isso é um ciclo vicioso infinito, que ele tem que ser compreendido, principalmente para nós da área da saúde. Ele cunhou o termo burnout, descrevendo no seu livro Burnout, alto custo de grandes conquistas. Como assim alto custo de grandes conquistas? Freudenberg também prestou atenção numa coisa muito interessante. O que é um trabalho para as pessoas? Normalmente as pessoas dão a vida pelo trabalho. Elas estão ali por completo, elas querem aquilo como elas fazem parte daquilo e aquilo faz parte delas em tempo de vida, no dia a dia. Então você vai em casa, vai almoçar, não tem aquele probleminha no trabalho que você está pensando. Você vai dormir, nossa, hoje eu não resolvi com aquele paciente o que eu queria, não desenvolveu, piorou. O que eu fiz? Leva para a vida, leva para o pós. E leva, gente. É natural que leve. Faz parte da sua vida. Não tem como não levar. Essa história de que, para mim eu estou no trabalho, na hora do trabalho, tranco a chavinha e acabou. Mentira! Não tem como algo que te preocupe de verdade que você não chegue em casa e repense 10, 15, 20 vezes o que é que aconteceu. Não tem. Não tem. E neste livro, ele trata também sobre o que é o burnout e algumas ideias de como tratar. Neste livro dele também, como é um livro norte-americano, e na ideia norte-americana existe muita questão da autoajuda, ainda não é um tema tratado com uma certa, vamos dizer assim, severidade científica da medicina. Ele é tratado como algo que acontece no cotidiano e como algo que acontece no cotidiano
ele não pode ser descartado e tem que ter algum tipo de resolução. E essas resoluções são resoluções que a gente vem descobrir mais tarde que elas funcionam para muitas outras doenças. Por exemplo, depressão, exercício físico, ele destrói a depressão. Então, nossa, eu ir lá e fazer academia, eu vou ser feliz? Vai como? Porque quimicamente dizendo, o teu corpo funciona dessa forma. Quimicamente dizendo, o exercício físico, ele traz serotonina, dopamina. São todos os hormônios contra os hormônios da depressão. O livro traz em suas páginas casos clínicos sobre o tema e apresenta formas de combater e reverter a síndrome. Essa é uma fala dele. A extinção de motivação ou incentivo, especialmente onde a devoção a uma causa ou relacionamento, falha na produção do resultado desejado. O que isso significa? Vamos lá. A extinção de motivação. Nossa, eu vou começar um serviço novo. 6 meses depois, nossa, o que eu fiz na minha vida? Por que eu entrei aqui, meu pai? Ou incentivo, ou seja, nossa, eu estava precisando de um serviço. E não paga nem o gás. Especialmente onde a devoção, eu amo fazer isso. Nossa, que amor. É só por amor mesmo. Porque por qualquer outro motivo eu estava longe daqui. E aí você vai para o serviço pensando, se eu virar Instagramer, você vai pensando em outras coisas, se eu começar a vender sabão, não tem nada a ver com o que você faz. E se eu causa um relacionamento ou uma falha na produção do resultado? Aí você lá pensando no teu sabãozinho que você podia estar fazendo e ganhando dinheiro, esquece de fazer teu serviço. E aí aquele paciente lá, você está curando o machucado dele, de repente você usa o teu sabão para curar o machucado dele, e agora eu tenho que apresentar essa marca para alguém. Na produção do resultado desejado, eu queria trabalhar aqui, eu queria que isso fosse a minha questão de vida, mas não é. Não dá para ir para frente só com isso. Não dá para alcançar o que eu desejo aqui. E se der, demora muito, que é uma outra questão sobre a nossa juventude hoje. A necessidade de ser rápido, a necessidade do para ontem. Gente, vocês demoraram no ensino médio 7, 8 anos. Vocês demoram na faculdade 3, 4, 5, 6 anos. Para fazer um mestrado, 2, 3, para fazer um doutorado, mais 5. Não tem um negócio que você entra hoje, 6 meses, você está pronto. Na vida, não é você ir lá e aí, me perdoa colocar nessa posição, mas eu acredito que quem for vai me entender. Não é você ser mãe e colocar a criança no mundo, pronto, sei ser mãe. A mesma coisa para pai. Nossa, eu queria muito ser pai, na hora que é pai, o que eu tenho que fazer agora? E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Como que isso funciona? Entende? Não é para ontem. Nada na vida é para ontem. O primeiro bolo que você assa sai errado. O primeiro arroz que você faz queima. O primeiro estudo que você tem, você estuda mal. O segundo é um pouco melhor. O terceiro você desenvolve. Por aí vai. Isso serve para todo e qualquer tipo de prática na vida. Vamos falar da história um pouco do burnout. O que é interessante a gente estudar a história? Vocês vão perceber que na história do burnout, ele luta
entre nós, entre pessoas da saúde, isso é e isso não é uma doença. Isso é e isso não é uma questão a ser estudada. E isso é uma inovação. E também vai ter gente falando que isso é um desserviço à saúde. Apesar de Freud ser o primeiro a falar sobre o burnout, em 1969, Bradley foi o primeiro a citar o termo num artigo de criminologia. Criminologia, Ele estudava os prisioneiros que trabalhavam na prisão e eles viam que as altas tarefas dos prisioneiros deixavam eles mais agressivos, menos controláveis. Dentro de uma prisão, o que se é ideal para o sistema prisional é alguém controlado. E aí eles lotam esses prisioneiros de trabalho, lotam essas pessoas de serviço, e aí percebem que ao invés de ficarem cansados e não quererem briga, eles chegam nas celas sedentos. Então, em 1974, o Dr. Freudenberg leva isso para dentro do campo da saúde. Em 1981, Christina Maslach e Susan Jackson criaram o primeiro modelo de avaliação do burnout. Não fazia nem parte da medicina. E elas criaram um modelo de 20 perguntas, são 20 tópicos, que eles vão caracterizar se você está ou não em burnout. Aí começam as críticas. Porque neste modelo chamado MBI, que é Maslach Burnout, eu esqueci o I, ela, nesses 20 perguntas, segundo alguns aplicadores, não tem como você não sair de lá com burnout. Aí você descaracteriza a validade científica do negócio, porque daí a pessoa não trabalha, fica em casa o dia inteiro, responde o questionário e ela está em burnout? Não faz sentido. E isso vem sendo usado até pouco tempo atrás, que aí os brasileiros se juntaram e fizeram uma escala brasileira da medida de burnout. Em 98, Marie Asberg e Ake Nygren perceberam que houve um aumento nas reclamações de depressão pela Seguridade Social na Suécia. E as reclamações não eram compatíveis com a apresentação típica dos CIDs. Como assim? A pessoa apresentava questões de depressão, só que junto com a depressão, vinham outras características que não faziam parte da depressão. Dentro da medicina, se você caracteriza, vamos dizer assim, é mais assertivo que uma pessoa tenha uma doença do que ela tenha 5. É impossível? Não. Mas é assim que se faz. Olha, essa pessoa tem todas essas características aqui. Em quantas menos doenças nós conseguimos colocar todas essas características? O mínimo possível é 2. Então ela tem essas 2. Ela não tem esse quadro aqui, caracteriza uma, esse outro quadro caracteriza outra, esse outro quadro caracteriza... Às vezes tem, mas estatisticamente dizendo, não é viável, e principalmente o controle da doença fica um pouco ou muito agressivo, descaracterizado. Então, um monte de medicação, muitas delas vão fazer efeitos contrários umas às outras. Não, como é que se trata essa daqui, vamos lá. Pega só essas 2 e vamos ver o que acontece. Em 2003, Philip Liu e David Van defendiam que o burnout não tinha significado
e era de uso ambíguo e amplo. Você está vendo como é que começa? E aí começa a vir tudo. Os caras foram lá e estudaram, falaram, olha, vocês estão usando isso aí para aplicar na Inglaterra inteira. Nesse momento a Inglaterra toda já tinha caso de burnout, inclusive já tinham processos jurídicos de burnout, de pessoas aposentadas, de pessoas retiradas do serviço. E aí os caras falaram, não, ó, peraí, o que vocês estão falando encaixa em muitas outras coisas, não faz sentido, tá vago. Olha só como que é o material que vocês construíram aqui para avaliar. Esse material não serve. Se tornando depressão. A pessoa tem burnout, depressão leve. É isso. Não é. Mas é assim que o estudo tinha se demonstrado. É assim que foi demonstrado para todo mundo. Em 2005, o Conselho Sueco implementou o CID, o transtorno de exaustão, que não é o mesmo do burnout nesta época, mas ele implementou esse CID para tratar destas pessoas também. Olha, entendemos que estas pessoas têm essas características e elas são levemente diferentes das características de uma depressão comum. A gente entende isso. Só que a gente não pode colocar uma terminologia inglesa que foi retirada de um lugar X e que não faz coesão com o que é de fato. Porque burnout em inglês é como se você queimasse todo o combustível. Tudo foi queimado. Esse é o significado literal da palavra. Não existe mais força nem fôlego. Mas não faz sentido, porque existe força e fôlego. O problema é que você não tem força e mais fôlego por conta da animosidade que você perdeu. Por conta da vontade de ir lá e estar lá trabalhando todos os dias, por conta do desejo, por conta das frustrações. Então existe o ânimo, ele só não está apresentado, mas existe. Em 2007 foi criada a rede suíça de especialistas em burnout. Então você está vendo? Enquanto uns dizem o máximo, isso não existe. Pare. Outros falam, vocês não estão enxergando a gravidade da situação. Em 2015, Renzo Bianchi demonstra em suas revisões bibliográficas que o burnout se apresenta como uma condição depressiva, sem distinção nosológica adequada. Está vendo novamente? Olha, burnout que vocês estão falando aí é um monte de coisa. Você quer encaixar burnout? Encaixa burnout aqui também, ó. Você quer colocar burnout? Eu encaixo aqui também, ó. Eu encaixo em transtorno de ansiedade, eu encaixo em transtorno de depressão, eu encaixo aqui, encaixo ali. O que é burnout? Em 2015, a OMS não reconhece burnout como doença, mas aplica uma terminologia de esgotamento profissional, que hoje a gente já tem as duas formas de dizer burnout e esgotamento profissional é a mesma doença. Só que para não chamar de burnout, vamos chamar de esgotamento profissional. Por quê? Porque no esgotamento profissional a gente coloca da onde é que vem a nosologia profissional. Então a gente não vai falar de burnout em outra característica da vida. A gente vai falar burnout de frustração com qualquer outra qualidade da vida. Nós vamos falar só e somente só na profissão, segundo a OMS.
embargo também leva em consideração o que eram os trabalhos de Maslow. Então, tipo assim, nada vai ser perdido, tudo que foi estudado, cientificamente apresentado, vai ser reutilizado, transformado, revisto, e a gente vai conseguir utilizar. A gente só não vai usar o mesmo termo. Então, em 2017, Dinamarca, Estônia, França, Hungria, Letônia, Holanda, Portugal e Eslováquia reconheceram legalmente a síndrome de burnout e, portanto, capaz de efetivar indenizações trabalhistas. Então, lá em 2017, então, tinha gente sendo aposentada. E aí a pessoa ficou tão perturbada no serviço dela, falou, olha, não dá, você já esgotou, você não tem mais saúde mental. E são casos que acontecem, casos absurdos, que aí é um funcionário que ataca outro funcionário. É um funcionário que ataca em casa. Uma pessoa que não consegue sobreviver e uma pessoa que não consegue conviver com outras pessoas. E dentro do burnout existem diversas desrealizações pessoais. Então, a desrealização pessoal. Isso aqui não é problema meu, não, é problema do fulano. Onde claramente quem cuida daquele setor é você. Ah, isso aqui eu não consigo fazer porque minha equipe é incompetente. Mas você chega lá, cansado, morrendo de vontade de ir embora, não vê a hora, tudo que é para fazer. Parece que eu tenho que fazer isso aqui antes. E aí vai lá e faz um negócio que não tem nada a ver com o serviço principal. Fugir do serviço, fugir do que tem que ser feito. E normalmente foge-se por quê? O serviço é um saco. Não tem outro jeito de dizer isso. É serviço. Ele é frustrante, ele é chato, ele é maçante, ele não dá certo. E você tenta e refaz e não vai para frente. E esse tipo de frustração faz com que não adianta nem mexer aí. E aí esse não adianta nem mexer aí, vai indo, vai caminhando, vai enfiando em outros buracos absurdos. Em 2020 foi publicado o Inventário de Depressão Ocupacional, que poderia ser um substituto inventório, beleza, para o Maslow Burnout Mentor, que é o MBA. Então, aí, beleza, agora a gente foi lá e criou um inventário de depressão ocupacional, que ainda tem um monte de gente que prega o pau nele, que é lógico, porque, vamos dizer, são desde 1974, nós temos 50 anos aí de evolução. Tem 2 métodos de comprovar que você está ou não em burnout, é muito pouco. Dentro da psicologia, se você for pegar inventários de coeficiente intelectual, se eu falar 20, eu estou falando pouco e eu estou dizendo dos que são aconselhados pelo CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Fora os que tem, que aí é matemática de quem faz, quem fez. Entendeu? Aí é para inglês ver. Fora esse, eu ainda estou falando de 20, 30, 40 exercícios que são reformulados e retestados em diversos lugares do mundo. Aqui nós temos 2. Em 2022, o CID reconhece o burnout como um fenômeno ocupacional, mas não é reconhecido como uma condição médica. Como assim? O burnout no CID-11, ele não está relatado como uma doença, ou como uma síndrome, ou como um transtorno. Ele está relacionado numa parte do CID-11, não sou eu, gente. Eu acho que quem tiver uma religião muito forte pode começar a rezar aí. Vamos lá. Estou pressionando o ônibus. Aqui.
ele é considerado dentro de uma parte que fala sobre fenômenos do trabalho. Desce os fenômenos do trabalho, tem outra etiqueta no CID-11, se for possível eu coloco o CID-11 aqui para eu poder demonstrar isso. E aí vai, desce um monte de coluninha e ele está lá descrito. Olha, isso também pode acontecer. Então assim, ele é reconhecido? É. Ele ainda é bem visto? Não. Se eu clicar, a gente consegue assistir, será? Se não, não tem problema, tá tudo bem. Caneta aqui. Não vai. Será que eu consigo copiar o link? Não também. Tá. De qualquer forma, eu reproduzo mais ou menos o que o vídeo diz. É um cara que ele fala sobre o desserviço que é o burnout. Só que isso há 6 anos atrás. Mas, provavelmente esse cara não vai ter posição hoje, um médico. E ele vai falar sobre o quanto aquilo não é interessante para a medicina. O quanto aquilo faz com que as pessoas que têm depressão, elas são mal julgadas por um outro sistema que parece papo de coach. Só que naquela época, burnout estava sendo tratado para qualquer coisa. Aí, cansei de fazer almoço e janta, burnout. Acontece muito. Mas aí nós temos outras posições. Então, o que o CID faz? Fala, gente, presta atenção então. Não é para levar para outro lugar. É um problema ocupacional. Se tem relação com o teu dia a dia no serviço, se tem relação com o teu dia a dia de trabalho, nós estamos falando de burnout. Não tem. Não damos. Não damos. Procura outra coisa. Você só sabe falar burnout, estuda. Então, por Freudenberg de novo, gente, é quais são os 4 tempos do burnout? No primeiro tempo, nós temos a ilusão pelo trabalho, as expectativas ilusórias correlacionadas à vida do trabalho, o aumento do trabalho, as quebras de ciclos biológicos. Sabe quando você vai trabalhar, de repente fica trocando de turno, trocando de setor, ou você chega em casa tão estressado, não consegue comer, não consegue dormir, não dá atenção para o seu filho, não dá atenção para a sua saúde física, não dá atenção para a sua saúde mental. Quebras de ciclos. Uma objetificação do indivíduo. Eu entro no meu serviço e eu sou uma máquina. O que eu faço é vir, abro, fecho, parafuso, coloco. Vem, abro, fecho, parafuso, coloco. 8 horas seguidas. Estamos aí, gente. Isso está no sistema de produção, na linha de produção. Empoderamento e superestimação do patrão. Nossa, cara, tá uma história de vida tão bonita. Ele saiu do nada, catando latinha. Hoje ele manda num monte de gente que cata latinha. Aí o que ele faz com esse monte de gente que cata latinha? Diminui o valor que ele mesmo ganhava quando ele catava latinha. E aí ele troca de carro a cada 6 meses. E o servidor dele está se perguntando se esse mês ele paga a conta de luz ou a conta de água. Mas bom é ele. Olha onde que ele chegou. Olha que cara top. Depois que a pessoa começa a olhar para aquilo, a introjetar aquilo, a entender que, meu Deus do céu, achei que era uma coisa
estou aqui, não tem nada a ver com o que é. Nós vemos para o esgotamento emocional. E aí começa a frustração pelo trabalho. Poxa, podia estar vendendo sabão. Repetição de tarefas estressantes. Aí, nossa, eu vou lá apertar o parafuso de novo. Meu Deus, eu vou lá fazer curativo de novo. Que é só isso que eu faço lá. O meu setor é o setor do curativo. Tem 40 enfermeiros para fazer, mas eles chamam quem? Eu, que o meu curativo é o melhor. Falta de autonomia. Hoje eu não quero fazer curativo. Ué, não quero. Múltiplas funções e inconformidades com as técnicas aprendidas. Aí já tem aquele cara que está em burnout. O cara já não aguenta mais serviço. Então o cara, ele entra querendo ir embora e sai não querendo vir amanhã. Ele não faz o serviço dele. Mas você é uma pessoa empenhada? Não. Dou conta. Aí o patrão bonzinho fala, dá conta. Demite esse. Agora você fica com as duas. Para sempre. E inconformidades com técnicas aprendidas. Olha, este curativo tem que ser feito com tal pomada, com tal antisséptico, com tal enfaixe, tem que ser dessa forma, não pode ser de outro jeito. Ó, a gente tem uma fita de durex e durepox. Vê o que você dá conta de fazer. O cara ralou, destruiu. Chega teu patrão com a Super Bonder e fala, usa lá na guerra, cola. Aí você vira e fala, poxa, não tem condição de trabalhar nesse lugar. Despersonalização ou cinismo. Não tem condição de você trabalhar nesse lugar por quê? Meu patrão é um... Ixi, eu só trabalho com gente vagabunda. Nossa, eu não faço... É eu que tenho que fazer tudo nessa empresa. Aí a gente começa... Você até pode ter múltiplas funções, mas tem a galera da cobrança, e você não faz uma conta de cobrança. Tem a galera das compras, você não faz uma conta. Tem a galera que está na logística, você não faz logística. Mas na tua visão do que é o serviço, aonde você pisa, aonde você está, é possível que você faça mais. Mas você não faz. Alterações de comportamento, barreiras criadas entre o trabalhador e o trabalho ou entre as pessoas. Ai, nem conversa com aquela ali. Putz, nem conversa com aquela ali, vocês trabalham juntas no mesmo setor e é para ela que você pede o Durepox que o teu patrão deixou você usar. Como é que você não vai conversar com ela? Tem que conversar com ela. Não é porque você quer, mas eu não converso. Eu não converso, eu não faço. Automatismos, que é aquele negócio que aí, vamos lá, você criou uma rotina. Todo curativo é feito daquele jeito. Então a pessoa chega para você e fala, olha, chegou alguém com tal e tal estado. Chegou alguém com tal e tal estado de gravidade, foi atropelado. Aconteceu isso, o corte é tal. Você faz isso 1000 vezes. Aí você já chega lá, prontinha para fazer o negócio. Só que você não percebeu que nesse machucado em si, ainda tem resto lá dentro. Aí infecciona. E aí você vira, já estamos louco mesmo de raiva. O que eu fiz tá é certo. Vá! Já larga o que tiver na tua mão. Vocês é que são um completo inútil. Não, peraí. Você está automatizando o teu serviço que tem que ser prestado a atenção todos os dias. Cada um é um. A pessoa chega com um problema de depressão,
no consultório de psicologia, não é a mesma coisa que a gente fala para todos os depressivos. Porque existem pessoas diferentes. Existem pessoas que elas querem ser acolhidas, ouvidas, e elas vão embora falando, salvou minha vida. Tem outras pessoas que você tem que questioná-las. Já parou para reparar que quando acontece isso, você está agindo dessa forma, e aí você gera uma cadeia, entendeu? Cada um é cada um. Cada machucado é machucado. Seja físico, seja mental, cada machucado é um machucado. E aí vem a queda da produtividade. Ah, não tem ferramenta, só trabalho com gente incompetente. Meu chefe, que era o meu ídolo, virou meu mártir. Saber? Hoje eu vou no hospital, vou lá pegar um atestadinho. Não, 2 dias. Você olha a escada e você pensa, e se eu só virar o pé? Você acorda, você fala, nossa, e se eu cair sem querer daqui? Tem gente que faz pior. Diferenças entre o CID-10 e o CID-11 para o burnout. No CID-10, chamado de exaustão emocional, tem sentimento de desgaste emocional e esvaziamento afetivo. Já não me importa isso aqui mesmo, não. Quer demitir, demite. Despersonalização. Aí começam aquelas reações explosivas. Aí já manda aquela pessoa que tem nada a ver com o negócio pra lá. Ó, quer saber? Fim. Não tem papo. Chega. E isso também serve para os pacientes. Ô doutora, mas é assim mesmo que faz esse curativo? Vem cá, quem que estudou? Calma, gente. A pessoa está machucada. Eu sei que a vontade bate às vezes. Porque tem uns respondão. Eu já trabalhei na farmacinha popular, teve uma vez que o cara virou para mim e falou assim, isso não é hora de você treinar funcionário. Tá bom, chefe, vem pra frente, atendo primeiro. Atendi o cara, levei, virei para as outras pessoas. Olha, gente, atendi primeiro, mas quem faz isso está muito errado, viu? Se eu posso chamar, e eu adverti todo mundo, eu posso chamar a polícia. Porque isso é desrespeito ao funcionarismo. Diminuição do envolvimento pessoal no trabalho. Ai, no trabalho, eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra. Em parte isso está certo. Existem máscaras que a gente tem que colocar para trabalhar, para servir, principalmente se a gente trabalha com público. Porque a gente vai encontrar gente que a gente não gosta lá fora e que a gente tem que atender muito bem. E é normal a gente não gostar de todo mundo. 7 bilhões de pessoas. Se você gostar de todo mundo, desculpa aí, Jesus Cristo. E você vai encontrar, vocês vão encontrar pessoas que vocês falam, não quero. Nossa, esse não, pelo amor de Deus, vai lá, o quê? Não deixa eu não. Às vezes não tem outra pessoa para ir te socorrer numa dessas, você precisa de ir. E aí começa um sentimento de diminuição de competência e de sucesso no trabalho. Você começa a negar diversas vezes o seu trabalho, você começa a olhar aquilo e ver que, nossa, parece que tem mais coisa negativa do que produtiva no meu dia a dia. Professor, nossa, professor, a gente olha para uma sala e fala, nossa, tem 3 que dá. Tem uns assim ou não tem? Estou falando de vocês não, gente. Todos aqui são maravilhosos. Mas tem hora que você vira e fala assim, gente, eu tenho que passar porque a lei me manda. E eu vi isso acontecer na minha faculdade, eu vi isso acontecer quando eu dava aula de inglês, eu vi isso na minha vida de professor. Eu vi isso acontecer.
aumento da distância mental em relação ao próprio trabalho ou sentimentos negativos ou cínicos relacionados ao próprio trabalho. E aí, trabalhou muito hoje? Nada. Lá ninguém trabalha não, lá nós chega e senta o pé pra cima e tchau. Dali 8 horas eu saio, 2 horinhas de almoço, babada. E tem muita gente que acha que é assim o funcionarismo público. No funcionarismo tem muita gente assim. Mas não é todo mundo. Porque para cada um que não faz, tem um fazendo 2. Porque tem que fazer. Eu passei, né? Meu pai amado. Sério, gente? Tá, vamos lá. E o CID 11? Então esse era um CID 10, de janeiro de 2022. CID 11 falou, peraí, vamos pegar isso aqui. E agora a gente vai chamar de burnout. E também a gente vai aplicar o outro nome, profissional, esgotamento profissional. A gente vai aplicar esses dois. Sensação de falta de energia ou exaustão. Tá, beleza. Chego cansado no serviço do dia, não tenho produtividade nenhuma, não quero fazer nada. Aumento da distância mental em relação ao próprio trabalho, ou sentimentos negativos ou cínicos relacionados ao próprio trabalho. Uma sensação de ineficácia e falta de realização. O esgotamento se refere especificamente a fenômenos no contexto de trabalho. Então agora no CID 11 eles falam, gente, isso é para trabalho. Lá na tua vida pessoal, nós vamos dar outro nome, nós vamos caracterizar de outras formas, tem outras coisas acontecendo. Dentro do trabalho, chama de burnout, tá certo. E não deve ser utilizado na descrição de experiências em outras áreas da vida. E novamente vem a discussão daquela de agora estamos discutindo sobre burnout materno. Ele existe? Não. Mas ele existe? Sim. Ou será? Vamos descobrir o desenrolar dessa história com o passar dos anos. INSS, esse cara vai ficar muito louco. O que tem a ver a minha aposentadoria com burnout? Tudo. É um problema de trabalho? Se é um problema de trabalho, cabe afastamento? Sim. Cabe aposentadoria? Sim. Tudo a ver. Por que a gente não pode chamar qualquer coisa de doença? Porque senão no mundo só existe aposentado, ninguém vai mais nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de burnout. Porque às vezes a pessoa teve uma experiência negativa no serviço e surtou. Isso não é burnout. Agora a pessoa tem recorrência. E aí eu utilizei a palavra recorrência. Porém são duas palavras que são utilizadas. A primeira é cronificação. Se torna crônico. Deu 3 mesinhos, 6 mesinhos, não passou, continua, persiste, pá. E quando é recorrente, não é necessariamente 6 meses direto. Às vezes eu acordo mais animado, falo, no outro dia eu viajei, aí eu olhei o mundo e falei, nossa, enfermagem é pra mim, meu. Olha isso aqui, que vida, que amplitude de vida que eu tenho. Aí você volta com aquele gás. Dá um mesinho, você fala, o que eu estou arrumando na minha vida? Eu quero outras férias de volta.
Fatores que implicam socialmente. Para os trabalhadores, o burnout apresenta características de proteção em relação aos direitos relacionados ao trabalho, como a gente acabou de falar, aposentadoria. Para as empresas, se caracteriza com deveres e responsabilidades com o ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador. Gente, o serviço e o lugar está insuportável. Também é dever da empresa transformá-lo em insuportável. Então, é regra para o trabalhador, é regra para o empregado, é regra para o empregador, é regra para o RH, é regra para a área de saúde inteira. Essas duas questões também dizem respeito às condições e às estruturas financeiras da sociedade. Por exemplo, aposentadoria por invalidez. Dentro do burnout, existem casos de pessoas que se tornaram esquizofrênicas por conta de excesso de trabalho. Então, uma das coisas que eu falo para vocês que estão migrando para a área da saúde agora, cuidado com plantões extras para você pagar logo tua casa. Porque na hora que você tiver a tua casa, ela não vai funcionar. Porque você não vai funcionar. Neurofisiologia do burnout. Desregulação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Liberadores de resposta ao estresse. Coisas são estressantes na nossa vida. E é comum. É importante para o ser humano ele ser estressado, nós já vamos ver por quê. Mas quando isso é desregulado, você é estressado por qualquer coisa. E aí, chega alguém lá no teu serviço, fala, nossa, vem trabalhar assim, fica à vontade de dar essa patada, é grande, mas não é para dar. É para não responder. É para terra. Tchau. Acabou. Tem para que conversar com a pessoa que quer te ver para baixo? Elevação dos níveis de cortisol, regulação do metabolismo, respostas imunológicas e adaptação a situações estressantes. Gente, burnout te faz pegar gripe. Olha que absurdo. Pois é. Burnout te faz ser suscetível a um monte de doenças, inclusive células cancerígenas. Então, a gente está falando de alguma coisa que acontece mentalmente, mas que atinge o teu físico, e o nome disso é psicossomático. São problemas do seu cotidiano, são problemas do seu dia a dia, que eles refletem em você. Hoje, aqui, não aqui. Diminuição do BDNF, fator neurológico derivado do cérebro, causando comprometimento neuronal e comunicação cerebral, atrasa recursos de recuperação de neurônios, corta sistemas sinápticos, pode causar Alzheimer. E aí? É brinquedo agora? Oi? Ah, tranquilo. Por enquanto, eu consigo nascer de deserto. Aumento da amígdala. Aumento da amígdala. Amidalão bom que eu tenho agora. Incha. Vai funcionar mais. Não. Funciona mais devagar. Ela estraga os processos. Ela não tem relações rápidas mais. Ele estoura sistemas ali no meio. Causando exaustão,
Despersonalização, que aí é aquela ideia do respostas inadequadas, respostas incompatíveis de emoção e de medo. Perdeu o medo. O cara vem te assaltar no meio da rua e você tá tão doido que você mete a mão na cara do bandido. Já cai na hora. E toma um tiro. Porque o problema não é você aguentar o bandido. O problema é você não aguentar ele. Também existem estudos que afetam o nosso lobo frontal e pré-frontal. Alguém aqui já ouviu falar de Phineas Gage? Não obrigado por ouvir falar de Phineas Gage, não. Phineas Gage era um trabalhador de ferrovia. Antigamente, as ferrovias, os túneis, eles eram estourados com dinamite. Como que era feito isso? Colocava-se um tubo no meio da terra, enfiava dinamite lá dentro por esse tubo, acendia e estourava um buraco. Fazia isso repetidas vezes até criar o túnel. Phineas Gage foi lá. Tum! Pum! O ferro volta na testa dele. Não morreu o lazarento. Arrancou uma boa parte do córtex pré-frontal e do frontal dele. Só que o cara ficou assim, desligado de sistema social. Desligado. Você vinha com duas pedras, e o rapaz já estava te respondendo no oi. Ele era muito louco. Chegava no serviço nu. Começava a falar qualquer coisa que vinha na cabeça. Perdeu. E aí a gente descobre que o sistema pré-frontal também faz parte das nossas capacidades de segurar o que a gente tem para falar. E eu acabei de falar para vocês que o burnout ele pode destruir células neuronais que ligam o cérebro da gente a todas as nossas respostas. Células neuronais são os neurônios, são as ligações sinápticas. Se a gente mata elas daqui, amanhã a gente está respondendo a todo mundo. De qualquer jeito. E seja o Papa. Vem Papa. Modelo de organização preventiva. Beleza, a gente falou bastante do que acontece com quem tem. Mas e dentro da empresa? O que a gente pode fazer para não ter? Primeiro, intervenções individuais. Cara, terapia. Faz terapia. Vai no psicólogo. Faz exercício físico. Eu vou mudar a sua ideia de que não gosta de terapia. Porque eu entendo isso. Eu entendo, eu sei do que você está falando. Porque eu já ouvi demais isso na minha vida. Não é bom conversar. Eu adoro, só não vou mais. Exatamente. Essa é isso. Já foi, bebê. E é esse que é o problema. Senão a gente muda muito. Nas intervenções individuais é importante não só isso. A gente está falando, eu estou falando de psicologia puxando um pouco a lata certinho para mim, mas educação física. Poxa, vai na academia, faz uma caminhada de manhã. Ah, não gosta de academia nem de caminhada. Yoga. Acupuntura. Vai nadar. Acupuntura. Sistemas, qualquer sistema. Meu merchan. É isso, faça. Por quê? É bom, principalmente se você tem aquilo em você. Porque é importante também que para que aquilo funcione, que seja qualquer coisa que funcione, você tenha aquilo dentro de si. Quem não gosta de academia, vai na academia, não cresce, não melhora. Por quê? Não gosta, aquilo é um ódio, a pessoa libera mais hormônio do horror
do que coisas boas para si. Não serve. Então vai fazer algo que sirva, que você olha e fala, gente, isso é para mim. Então vai. Mais fácil. Não tem tempo por conta do serviço. Esse é o problema. Tem tempo porque depois que eu saio do serviço tem minha família inteira para cuidar. Isso é. Normalmente esse cuidado que você fala é trabalho. Mas o tempo é a gente que faz. Porque às vezes a gente não tem tempo para isso, para aquilo. Mas às vezes a gente senta no sofá, você fica uma hora no celular, uma hora fazendo alguma coisa que não te, Celular. não te leva a nada. Celular, gente. Há 6 anos atrás, eu excluí este aparelhinho maldito da minha vida. E eu fiquei 5 anos sem celular. Por isso você ficou tão inteligente. Você sobreviveu? Então, essa é a primeira pergunta que me fazem. Como que você deu conta? Gente, dá. Dá e não é pouco que dá. Só que, por que você voltou então se dá? Simples. Porque todo mundo usa. Eu trabalho com público. Isso aqui não tem divertimento meu aqui. Não tem alegria. Tem o quê? Os videozinhos que eu escuto para vir aqui da palestra. E os contatos de serviço. Contato com um amigo meu ou outro que foi. Mas acabou. Eu gosto de palestrante, padre, professora Filó, padre Léo. E eles são, assim, é importante a gente ter um momento para a gente ouvir, ficar ali, talvez, naquele relacionamento que a gente tem com o celular. Ele é importante também. É importante que você veja o que você gosta, que você assista a algo que te faz bem. Tá legal. Só que enquanto você está introjetando a tua vida na vida do outro que está por trás de uma tela, você literalmente está esquecendo de viver a própria. Porque ali você vai fazer associações com a vida do outro, mas você não faz associações com a própria vida. Então você acha que gosta daquele assunto, mas você nunca viu aquele assunto na prática. Só viu ele no vídeo. E no vídeo é feito para deixar bonito, gente. Ninguém vai mostrar nossa, só eu aqui arrumando meu carro, perdi a perna. Não, ninguém vai. Ninguém vai mostrar o quanto é sacrificante falar sobre algo. Todo mundo vai florir. Vai deixar aquilo feliz. Vai deixar aquilo interessante. Olha só, gente, mesmo que fale sobre o terror, mesmo que fale sobre algo que é horrível, ela vai falar sobre algo horrível, ou num tom irônico, para deixar o vídeo chamativo e as pessoas conseguirem assistir aquilo, igual eu. Se eu estivesse falando aqui dessa forma, sem entonação, sem vontade de falar assim, do jeito que eu estou falando, que eu estou tentando o meu máximo, já vi uns 4 bocejando. Se eu chegasse aqui e falasse, metade da sala dormindo. Entendeu? É entediante. É entediante. Você é cativante, você traz a galera. Intervenções organizacionais, modificar o ambiente. Então o patrão tem que ir lá, poxa, o que é que está deixando isso maçante? Nada, só o cara que está fazendo serviço por 4 pessoas. Faz nada. Então vamos lá, colocar mais 2 para ajudar aí. Essas 2 combinadas trazem intervenções combinadas. Olha, a gente vai te trazer gente para ajudar você. Só que você tem que se dar bem com as pessoas. Então sim, nós vamos procurar o melhor profissional do mundo. Mas se você for cínico com essa pessoa enquanto ela está tentando aprender para te ajudar, a culpa é tua de ninguém parar aqui e você ter que trabalhar por 4 pessoas, que você também não ajuda.
essas duas trazem redução dos níveis de estresse ocupacional. Gente, trouxe o maluco lá para te ajudar. Agora eu tenho que pensar em menos coisas. Eu tenho que pensar menos, eu tenho que fazer menos. A minha execução fica mais fácil, o meu dia fica mais produtivo. Agora eu tenho tempo de sentar e esperar a ligação que eu preciso. Antes eu perdi a ligação porque eu estava fazendo outra coisa. Agora eu posso, olha, não, Deus, meus minutinhos, eu vou sentar aqui e esperar um indivíduo ligar. Todos eles trazem a prevenção do burnout. Burnout. Devemos estabelecer que o termo burnout ele está vinculado apenas ao ambiente de trabalho, já falamos isso aqui diversas vezes. Existem outros tipos de esgotamentos na nossa vida, como o esgotamento materno, que agora é um motivo de pauta a ser estudado, que se caracteriza pela forma parecida com o burnout, ou seja, você tem as mesmas descargas emocionais, químicas, reativas no corpo, só que não é por conta do seu trabalho, é por conta do seu segundo trabalho. Mas pode ser utilizado em outros aspectos da vida, como esgotamento. Eu acho que eu escrevi isso 2 vezes, porque eu sou ser humano. Quanto maior o contato com as pessoas e aumento de responsabilidades, maior o aumento da probabilidade de burnout. Gente, quanto maior o contato com pessoas e aumento de responsabilidades, eu vou deixar vocês chutarem. Qual é a profissão que mais está incrustada no burnout? A enfermagem. Parabéns, é exatamente isso. Enfermeiros lideram casos de burnout, porque é gente e resolver problemas o dia inteiro. A função é essa. Parabéns. Isso não exclui qualquer outra profissão. Significa que o caminhoneiro que viaja 20 horas por dia não vai ter burnout? Não. Significa que se ele não lida com tantas pessoas, viaja numa tranquilidade, eu duvido muito, mas viaja numa tranquilidade, olha para a paisagem e fala, nossa, tô no paraíso. Esse cara provavelmente não vai ter burnout. Agora, se é um maluco que utiliza de entorpecentes para aguentar uma viagem de 20 horas, porque ele tem que aguentar aquele ritmo e fazer norte e sul do Brasil em 20 horas, avião não faz, esse cara provavelmente vai cair do cavalo. Baixa energia para alguns projetos profissionais são comuns. Portanto, podem levar ao burnout. Então você está lá, você resolveu lá fazer o teu negócio de sabonete, porque a enfermagem não deu certo mesmo, e você repensa naquilo, aí você vai para o sabonete, e aí você começa a pesquisar sobre sabonete, e aí você descobre que na tua cidade tem mais 18 pessoas que fazem sabonete, e nenhuma delas consegue vender. Aí você fala, nossa, tem 5.000 em sabonete aqui e eu não vou conseguir desfazer disso. Por que eu larguei a enfermagem? O diagnóstico costuma ser tardio, pois não há uma busca de relaxamento ou qualquer outro tipo de atividade extralaboral para que se volte ao status quo. Gente, quando a gente está lá na mente, vou sair, vou fazer, vai ser ótimo a minha vida daqui para frente. Esse é o estado que você tem que se permanecer. Só que para ele se permanecer como tudo na vida, a gente tem que voltar às raízes às vezes. Entendeu? Porque lá no dia a dia maçante, você vai chegar em momentos que você vai falar assim, peraí, isso está errado. Não, mas vamos lá. Por que eu estou aqui? O que é que eu me apaixonei? O que eu posso fazer? Você não faz isso no começo. Você faz isso quando já começa a ficar estressante. Imagina uma balança.
O peso do estresse está aqui. E ele tem que pesar muito para começar a levantar a tua vontade de atitude. Se você já tem a vontade de atitude desde o início, essa balança não pesa. Porque você põe peso com a tua corrida, com a tua terapia, com a tua compultura. Isso, amigo. Você vai lá, então, você vai lá e terapia, precisa da compultura, precisa você vai lá e tira o peso. Poxa, eu tirei o peso, agora eu posso pôr mais peso. Nossa, que frustrante foi aquilo. Trabalho. Agora, nossa, que frustrante que tá tudo isso. Poxa, aí arrancar isso amanhã, não tem como. Pode fazer tudo. Você pode desligar do seu emprego e passar a fazer só coisa feliz na tua vida, virar hippie, sei lá. Não vai. Você vai carregar traumas, frustrações, inabilidades, sejam elas sociais, porque daí você já está tão estressado e você conseguiu resolver o negócio da tua vida tão estressado e você descobre que o resultado para se ter uma vida feliz é ser estressado. Não é? Mas é o que você aprendeu? Era para rodar um vidinho do Richard. O Richard chega na frente da Pororoca, que é uma... vocês já viram esse livro? Ótimo, beleza. Finge que está rodando então. O tratamento do burnout não se realiza através de terapia, medicação e postura, meio ambiente modificados no trabalho. Só que o estresse é importante para a nossa vida. Imagina o vídeo do Richard aqui, e a Pororoca vindo, e ao invés disso ele só resolve dar um abraço nela. Não vai ver. Você está andando no meio do Nova Floresta aqui, tem 2 onças lá, uma preta e uma parda. Você olha para aquele bichão vindo na tua direção e você fala... Não, gente, estresse. É perna para quem te quero. Arruma um amigo que corre menos e anda com ele. Porque daí a onça pega ele. Portanto, ele é importante em muitos momentos da vida. Transforma a nossa existência e nos dá motivação e respostas e ações que necessitam de rapidez. Gente, uma criança sua, eu vou falar talvez com as mães, os pais, criança sua cai. Estresse também é relacionado com reflexo. Você pegar aquela criança no ar, você não pode ser, olha lá, caiu, ó. Você tem que ter estresse na tua vida. Você tem, é obrigatório. Eu não tenho, eu sou a pessoa mais passa-quatro da vida. Parabéns, você é um panaca, porque você vai ser passado para trás a vida toda. Por quê? Você não se estressa. Você não se estressa para nada, as pessoas estão fazendo mal para você. O mundo é assim, né? Existem pessoas que fazem, existem outras pessoas que resolvem. Não! Ser bobo também não. Ser bobo não pode. Olha, eu não vou fazer nada com você, mas nós não temos mais nenhuma condição de seguir daqui para frente. Entretanto, é necessário que haja um convívio saudável com os aspectos da vida. Então, o estresse é a solução. Estresse, eu seria a pessoa mais ágil do mundo. Viro The Flash. Não. Estresse te mata também. Assim como a morbidade te mata também. Assim como a falta de agir te mata também. Na vida a gente tem que ser meio termo. Esse papo de comigo é 8,80. Você está errando nos 2 pontos.
Porque ou você não faz nada, ou você supera o que tem que ser feito. E isso não é uma atitude correta. Eu não gosto muito de falar certo e errado, porque certo e errado, gente, nós temos vidas diferentes, nós temos formatos de vida diferentes, nós temos momentos de vida que não são compatíveis um com o outro, em todas as realidades que existem. Fato. Mas isso não significa que eu tenho que levar a ferro e fogo a minha vida. Isso significa que existe, mesmo para gente que é mais enérgico, um ponto que ao invés da gente brigar mais do que resolver, a gente resolve mais do que briga. E ele está lá. Ele está lá. Ele está ali. Existe ali. É você que tem que achar ele. Não sou eu. Porque eu não sei qual é a sua condição de vida. Eu não sei com o que você lida todos os dias. Então não tem como eu te falar qual que é o seu ponto médio. Quem tem que descobrir o seu ponto médio é você mesmo. Está acabando. O burnout, assim como qualquer outra questão de saúde, não deve ser levado de forma leviana. Não sabemos como será a sua abordagem em futuro, porque como a gente viu hoje aqui, ele sofre modificação a cada 5, 6 anos. Ah, existe, não existe. Ah, é um serviço, é um serviço. Ah, uma coisa boa, uma coisa ruim. Entendeu? E a gente está aí nesse jogo ainda. Entendeu? A OMS aprovou. Mas o que deve ter de médico bicudo escrevendo burnout? Entendeu? Não deve estar escrito. Não sabemos como será a sua abordagem futura, mas hoje é considerado uma questão de saúde mental dentro dos ambientes de trabalho, empresas, comércios e todo e qualquer tipo de labor. Não espere o último instante para descobrir seus problemas e saiba dosar o que é e o que não é urgente e de fator estressante. Agora vem uma parte aqui que eu fiquei muito chateado. Existem 32 referências que eu coloquei nesse artigo. Não salvou. E eu levei 4 horas para escrever essas referências. Não. Muito obrigado, gente. Mandar